Well, as we stand here today at the water's edge here at Belfast Docks, and as we look across the water, it's hard to imagine what life would have been like in the 1900s, but yet we can imagine that it was a hive of activity, that there was lots of industry here, lots of cargo ships coming and going, and even the mighty Titanic was built not far from here and sailed from these waters on her maiden voyage. But yet it was on another ship on the 4th of June 1937 whenever William and Margaret Macomb and also Molly Harvey sailed from these waters bound for the Acre state of Brazil to go as pioneer missionaries to take the gospel to the people of that land. And they left here as many people were waving them off, saying goodbye, waving and singing hymns and wishing them well on their journey. They sailed off into the unknown, as it were, to head for that land of Brazil. Hopefully, as we put together this video, you will see more of the activities that took place, and not just as they left, but also as other people left here from Belfast and from this same dock as well. Amongst the many missionaries of Acre Gospel Mission who sailed down Belfast Lough en route to Brazil were James and Dorry Gunning. James and Dorry, both from Newtownards. James a joiner and Dorry was the secretary. It took them over a month to get to Brazil on the ship, and then from Manaus to Sena Madureira another 7 weeks on a river steamer. But they were glad to get there, and subsequent to their arrival, why James and Dorry over the next number of years were to serve God, well, for 5-6 years in Sena. They went to Boca do Acre, founded a work in Boca do Acre. After the death of Aina Orr in Labria, they then went to Labria, where they spent 8 years serving the Lord, before going back to Sena Madureira and then again to Manaus. When James reached 75, he thought it was the year to retire, but having come home, he realized that there's plenty of life left in them. So in 1979, they returned to Brazil and served God as the mission representatives in the city of Manaus. During all the time they had worked in Sena, they had worked alongside an amazing evangelist by the name of João Marinho. Although João Marinho was living in Sena Madureira, he originally came from the northeast of Brazil. And in the early 80s, he challenged James and said he would love to go back to the northeast of Brazil to evangelize his own family, and asked James and Dorry would they go with them. By this time, James was approaching his mid-70s, and for them to step out and go to the northeast of Brazil, a totally different part of Brazil from what they've been used in the Amazon. But feeling the call of God, they went with João Marinho in 1984 to the little town of Campo Redondo and the neighboring village of Malhada Vermelha, from which João Marinho had come. And while it was there in 1984 that they began to work. Initially arriving in the town, they had nowhere to live, but I call her an old lady, but now perhaps she wasn't so old, but Dona Cefinha, she let them have her house. She wouldn't be there for a while. And so that's where they went to live. I'll not speak about the rats that ran around the house or the open windows where people stood at the window and peered at James and Dorry eating their meals, and even when they would go to lie down, there were still people at the window looking in at them. But through all of those deprivations, James and Dorry continued in the work. They bought a house in the town. James, as a joiner, not only renovated the house, but also the church. On the outskirts of the town, he built a prayer room so that there could be an extension of the work. Added to that, they concentrated on João Marinho's home and his extended family. And in Malhada Vermelha, they built a church, which is there to this day. Again, a great testimony. But apart from building churches
physically as a joiner. They were there to reach people for Christ. And so in the subsequent years of working there, why, one of their neighbors, a young man called Junior was an alcoholic. He lived 2 doors down from James and Dory, and at times they could hear Junior fighting or shouting, and not a very nice life. But James used to witness to him and prayed with him until one day Junior came and trusted Christ as Savior. James was so impressed with Junior's life transformed that James encouraged Junior to go to Bible college. And so Junior went off to the capital of the state, Rio Grande do Norte, to the city of Natal, where he studied and returned to the work. And when he returned to the work, James and Dory by this time had gone home. They had gone to Campo Redondo in 1984, and they remained there until the end of 1990. And by this time, James had led Iranilu to the Lord, his wife Socorro to the Lord, Francisco to the Lord. These were among the many converts in the town, including Donna Sefina's daughter and granddaughter. Just the sowing of the gospel was amazing. Dory visiting from house to house, they gained favor with the people. James and Dory, as I've said, they continued there working alongside João Marinho, see the extension and the establishment of that work. But when they went home in 1991, James and Dory went home finally, now in their early 80s, James in his early 80s. They went home for retirement, but the work of God was to continue. And so when we went back to Brazil, Audrey and I went back to Brazil in 1995, we met up with Junior, whom James had led to the Lord. He was now at the end of his training. And so he was brought into our mission in Brazil, mission known as the Missão Evangélica Amazônica. He was accepted and went to work in a little town called Tangará. Very soon, others went to Bible college. The converts from Campo Redondo went off to Bible college. Francisco and his wife, Célia, they came into the work. They went to work in the little town of Lajes Pintadas. We spoke to the pastor, José Soares, in the town of Santa Cruz, and felt as a mission we should work alongside their movement and as a channel of expanding the work and reaching out. Back in those days in Rio Grande do Norte, there are over 160 towns in the whole of the state, and more than 100 of those had no gospel witness. So in these intervening years since James and Dory left, we've seen that work expand. So much so that today we have churches in more than 14 of these towns. We could go into them of how God has blessed them and provided for them and opened up. They follow in the pattern that James and Dory left. The scriptures remind us, "Blessed are the dead who die in the Lord, for their works do follow them." And when we see the northeast of Brazil today and the various pastors that God has called into the work, it amazes us. James and Dory Gunning lived a life of sacrificial and dedicated service to the Lord. In every place that they worked, James either built a house or bought a house. When they left, they didn't sell it. They handed the house over to the missionaries or the pastor who would follow. In Campo Redondo, where they had bought a house and renovated a beautiful little home they had, when they left, they handed the keys of the house over to Plinio, the pastor who would follow them. And a new Chevette car, not 2 years old, handed the keys of the car over, and that was James and Dory's life. But can I say that the scriptures teach us that he who sows bountifully will reap bountifully.
And so when we look at the northeast of Brazil and listen to these pastors, it reminds us of the bountiful harvest that is there today, resulting because of the vision, zeal, and passion of James and Dory Gunning. We thank God for every remembrance of them. Welcome to the town of Campo Redondo. This is the place that James and Dory Gunning came to whenever they came out of retirement to come back to the northeast of Brazil, to Rio Grande do Norte. Of course, they'd always worked in Acre and Amazonas, and James and Dory came home to Ireland to retire and then came back to Manaus for 6 years. They came home to Ireland to retire, and then at the age of 71, James took up the call of God again to come here to this town and to work in this area to bring the gospel to people who had never heard. Behind us is the church that James and Dory served in for a number of years. Many others have served here through the years, and we thank God for the witness still in this town today, and for those that are being still reached with the gospel, and for those that are coming to Christ and trusting Him as their Saviour. You're going to hear some interviews just now of those who knew James and Dory, one lady who was here at the very beginning of the work, and others who have come to know Christ through their ministry down through the years. Estamos nessa tarde aqui na Igreja Batista em Campo Redondo. Estamos com a nossa irmã Terezinha Maria de Lima. Ela é uma das primeiros membros da nossa igreja aqui. Hoje, a única que está como história viva da nossa igreja. E a nossa razão aqui hoje é para trazer pequeno testemunho e documentário de lembrança sobre James e Dory Gunning e também o pastor João Marinho Campeiro. Então, boa tarde, irmã Terezinha. Como foi assim, de fato, esse encontro naquele tempo, em 1985? Em 1985, aí chegou o seu Gêmeo aqui e Dona Dory, né? Aí ela me ajudou muito, irmão. Ajudou muito, muito, muito mesmo. Graças a Deus. E eu fiquei lá com ela, né? Eu ajudando também ela lá na casa. Até o quanto ela regressou novamente para a Inglaterra. Então, aí ela foi, aí teve lá a casinha de oração. Eu fiquei, ela me entregou a chave, disse, irmã, você vai ficar lá nessa igreja, aqui, essa casinha de oração. Eu, com muito prazer, eu não fiz para ninguém daqui, mas sim para Jesus. Eu fazia toda a limpeza lá, cuidando, né? Passei 11 anos cuidando, né? Ela veio, então ela foi embora, e depois veio o pastor Primo, depois veio o pastor Demóstenes. Então aí se encerrou, né? Eu entreguei. Entreguei, aí foi tempo que se encerrou. Aí eles ficaram com a chave. Irmã Terezinha, naquele tempo, quando o senhor James chegou aqui, como estava o trabalho da Igreja Batista? O trabalho estava assim, com pouquinha gente, né? Era que aqui não tinha esse templo ainda, né? Aí pastor Benjamin comprou esse terreno aqui, era uma casinha. Aí começou a construir, assim foi, e ele começou a vir, armou a tenda, né, irmão, aí na cidade, começou a chamar o pessoal, pregava lá e convidava o pessoal para vir assistir. E então foi chegando, aí foi tempo que chegou Mané Batista. Foi pastor irmã Mané Batista. Mas sempre o trabalho, um pouquinho, né? Não era muitos membros, era pouquinho. E continuou, e hoje está um grande trabalho, né, irmã? Em 85 chegou o senhor James, né, aqui? Aí chegou o seu Gêmeo em 85. E João Marinho também? Irmã João Marinho. Depois veio pastor Billy também, que também teve Trabalhou aqui um pouco tempo. Aqui, sim. Foi. Tá bom. Veio pastor Samuel e irmã Andréa, né? Veio
Sim, aí veio pastor Trevo e irmã Ivone. E sempre os irmãos visitando. Pastor Vitor, né, ele sempre vinha visitar nós, no tempo que o seu Gêmeo estava aqui. Veio pastor Doutor Tomé também veio. Guilherme. Seu Guilherme também veio, né, irmão? Eu lembro, vou lembrando, sabe? Eu vou lembrando de todos quantos vieram. Aí veio missionária também, irmã, mas eu não estou assim... Gemima e Sim, também. irmã, Foi de a fato Gemima. muito visitado na Foi. época do senhor James aqui. Foi Dona Risa também. Juvita. Eu sei. Notamos que a irmã Teresa, ela tem a memória, né, de lembrar tudo isso da história da igreja. Ela já está com 85 anos de idade, né? Agora. E 85. servindo ao Senhor, ainda canta no culto da igreja. Verdade. E ela está lembrando de coisas do passado. Mas assim, naquela época foi uma coisa importante para a igreja que não tinha pastor, a chegada de uma família missionária, né, para levantar o trabalho aqui. Foi muito bem. Aí agora, por último, veio o pastor Irã, né? E o trabalho foi está muito sendo abençoado. Está vindo muita gente, né? Muita gente, que a igreja aqui fica cheia. Isso aqui fica tudo cheio, superlotado, né? E graças a Deus o trabalho está indo, né? A irmã teria um versículo, né? Agora eu quero ler, irmão, um versículo, viu? Versículo aqui que é muito maravilhoso. Todos são, a Bíblia aqui, todos são maravilhosos, mas isso aqui sempre Deus me orientou para mim ler ele aqui hoje. Dou graça a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse versículo traz alguma lembrança para a irmã? Traz muita lembrança, porque isso aqui é onde a gente começa a meditar as coisas maravilhas de Deus, né? Que quando a gente está começando no trabalho de Deus, e Deus vai orientando na mente da gente essas maravilhosas palavras de súplica, de alegria, orando, suplicando a Deus, né? E só Ele, né, irmã, quem dá força e sabedoria para a gente entender essas maravilhas que Deus faz na vida da gente, né, irmã? Esse versículo que a irmã Teresa citou foi o último versículo que o senhor James leu no culto de despedida dele aqui em Campo Redondo. Sim, muito foi. Tá bom. Muito. Irmão, pode falar só uma palavra de gratidão ao povo da Irlanda por ter enviado sempre um missionário para cá? E agradeço muito a Deus por os irmãos, né, da Irlanda, que todos nos visitaram nós, e nós ficávamos com muita alegria de recebê-los aqui, principalmente Dona Dora e seu Gêmeo, que eu tenho muita foto deles lá em casa e eu fico olhando quanto eles deram força a nós. Nos ajudou aqui em tudo, quanto a gente necessitava, né, irmão? Ok. Obrigado, irmã Terezinha. Amém. Bom? Deus Amém. abençoe. E muito obrigado, irmão, pela presença dos irmãos, ter vindo nos visitar, Deus ter tocado no coração dos irmãos e veio nos visitar. Deus abençoe. Amém. Continuando aqui, temos a pastor Francisco Marques, né, que é oriundo do trabalho da missão na comunidade de Malhada Vermelha, onde hoje existe uma congregação, onde o mesmo
está retornando neste ano para pastorear. O pastor Francisco Marques é fruto lá do início daquele trabalho, assim quando o senhor James e João Marinho, sentindo o chamado de Deus para ir até os seus, levar a mensagem do Evangelho, e é verdade que ele estava sentindo de Deus isso, pois temos resultados vivos hoje que servem ao Senhor, no caso do pastor Francisco, e logo mais falaremos com a irmã Célia. Pastor Francisco, o senhor pode expressar assim a sua conversão a Cristo através do senhor James e João Marinho, como o senhor conheceu Cristo e um pouquinho lá daquele trabalho. Boa tarde a todos. Foi, apesar do pastor João Marinho ser tio de minha esposa, Célia, né? É irmão do pai dela, a gente já se conhecia. E eu conheci seu James e dona Dori através das minhas duas filhas, Kátia e Ana. Uma tinha 8 anos e a outra tinha 7. E elas haviam se convertido na escolinha bíblica de criança de dona Dori, que não era no templo ainda, era na casa de Pedro Vasco, né, o pai de pastor João. Então, elas me convidaram para ir à igreja. Em 87, eu fui pela primeira vez na igreja, não tinha sido inaugurada ainda, e no culto do Natal. Eu estava lá, maravilhoso. Participei da inauguração da igreja logo em janeiro de 2008, e daí por diante a gente começou a ir à igreja, né? Depois ficamos tempo sem ir, seu James foi lá em casa e falou comigo, né? Comigo, com Célia, a gente está sentindo muita saudade de vocês. E naquele dia eu fui ao culto, novamente, era uma quarta-feira, e eu creio que eu me converti naquele dia. Porque tudo que foi feito naquele dia realmente foi para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, mas aquelas palavras, aqueles hinos, entravam dentro de mim. As palavras, parece que a pregação foi feita para mim, né? Eu continuei assistindo os cultos. Continuei assistindo por 4 meses, e quando foi no dia 21 de junho de 1989, quando terminava o culto, então eu chegava para seu James, quando ele estava sentado no banco, quando ele chegou, eu disse: seu James, eu queria, como é que eu faço para mim aceitar Jesus, ser um crente? Eu não sabia como falar, né? Como é que eu faço para ser um crente? E ele disse: seu Francisco, repare bem, meus amados irmãos. Ele disse: seu Francisco, se é para o senhor dizer que é um crente hoje e amanhã depois está na rua, como a gente vê, envergonhando o seu nome e o nome dos irmãos, é melhor que o senhor dê um tempo. Isso porque eu bebia muito, né? Trabalhava, era pessoa honesta, trabalhava, mas eu gostava de beber. E naquele dia, o senhor James disse essas palavras para mim, que parece que ele me disse hoje, ontem ou hoje. Eu tenho uma em mim, nunca esqueci. E eu disse: senhor James, eu quero ser um crente, porque eu quero ter uma responsabilidade com Deus e outra com minha família. Ele disse: se o senhor quer. Então, orou comigo, ele, pastor João Marinho, oraram, sentamos e oramos. E graças a Deus que minhas filhas, Ana e Kátia, são crentes. O esposo delas são crentes, uma mora em Natal, outra em São José de Mipibu, congrega na igreja de pastor Júnior, lá em Nisa Floresta. São crentes, o esposo delas são crentes, e os filhos também são crentes. Todos são crentes, desde aqueles dias maravilhosos que
encontramos seu James e Dona Dori ali em Malhada Vermelha. Muito bem, nós vimos aqui um testemunho rápido, né, do pastor Francisco, vendo o efeito do trabalho evangelístico que chegou na Malhada Vermelha. E naquele tempo, ainda como hoje, um lugar um pouco duro para o evangelho, onde as pessoas estão necessitando ainda da palavra de Deus, tá bom? Então, pastor Francisco, que palavra o senhor deixa de gratidão para o povo de Deus na Irlanda do Norte, que não somente no passado, mas ainda hoje continua se preocupando com as almas aqui no Brasil? Eu agradeço bastante, né, porque o trabalho que eles têm feito, tanto no Rio Grande do Norte como em outras partes do Brasil, especialmente no norte, né, do nosso país. E agradecemos muito, porque foi através daquele trabalho, através daqueles missionários que chegaram aqui na nossa região, que eu e minha família servimos ao Senhor, né? Foi através daquele trabalho em Malhada Vermelha, ali onde eu me converti. 10 anos depois, eu me fui... Historiado, né? Iniciei o meu ministério de pastor, onde fiquei por 3 anos, fui a Lajes Pintadas, fiquei 15 anos trabalhando com a missão evangélica amazônica, 15 anos em Lajes Pintadas, e graças a Deus, né, passei outros 2 anos em Santa Cruz com o pastor Soares, e agora voltei àquele trabalho onde eu iniciei o meu ministério, e eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e também aos irmãos irlandeses que têm contribuído bastante com essa obra, que é a obra de Deus aqui no Brasil. E que continuem fazendo essa obra, porque só vai beneficiar as pessoas que não conhecem a Deus e que precisam de ouvir a palavra de Deus e serem salvos, para a honra e glória do nosso bondoso Salvador. Obrigado, pastor Francisco. Muito bem. A irmã Célia de Farias, ela é sobrinha do saudoso pastor João Marinho e esposa do pastor Francisco, né? Ela também teve o seu encontro pessoal com Cristo lá na Malhada Vermelha, né? Que é o resultado daquele trabalho de evangelismo no meio daquele povo. E a irmã Célia pode contar rapidamente também um pouco da sua história do encontro com Cristo e como conheceu também o senhor James e Dona Dori, porque o seu tio João Marinho já era seu conhecido há tempo, né? Foi muito maravilhoso conhecer seu James, Dona Doris. Eles tinham um trabalho muito importante, o trabalho com as crianças. Foi aí da vez que as nossas filhas começaram a ir para a Igreja Católica, que era o catecismo. Então, uma tarde, elas chegaram em casa e disseram para mim: mamãe, a gente não foi para o catecismo hoje. E eu perguntei: e onde você foi? E elas falaram: nós fomos para a Igreja dos Crentes e foi muito bom, muito gostoso mesmo. E nós nunca mais vamos para a Igreja Católica. E então eles começaram a ir à escolinha bíblica no sábado com Dona Doris. E graças a Deus, para a glória de Deus, como o pastor já falou, aceitaram Jesus quando criança e hoje continuam servindo, adorando o Senhor. Então tudo isso é um motivo de muita alegria. E a vinda de seu James e Dona Doris na nossa casa, eu tenho certeza que eles foram enviados por Deus como anjos para nos levar a palavra de Deus para nós. E nós hoje somos gratos a Deus pelo que Ele fez e faz conosco todos os dias. E dizer também que Deus trouxe um casal, eu posso dizer assim, do outro lado do mundo para trazer o Evangelho para nós. Porque eu mesmo, como eu era uma pessoa dura de coração, uma pessoa daqui, era difícil para mim crer, aceitar Jesus como Salvador. Mas Deus tem a forma de trabalhar e Ele trabalha na vida de cada um com muito amor e carinho. E hoje nós estamos no campo,
trabalhando. E hoje eu sinto a dificuldade quando a gente chega numa casa para levar a palavra de Deus. A gente vê as pessoas com a necessidade de salvação, mas tem seus corações duros. E eu lembro de mim. Então eu só tenho que agradecer a Deus pela tão grande salvação que o Senhor nos deu e dá a todo aquele que quer e crê em Jesus. Um versículo que me alegra muito é em Filipenses 4:4, quando diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez alegrai-vos. E a gente tem que se alegrar no Senhor. Irmã Célia, a congregação em Malhada Vermelha ainda continua nos sábados à tarde com um trabalho de crianças, né, que foi iniciado por Dona Doris, seguido pelo pastor Plínio e por outros missionários, mas hoje está bem vivo, né, em continuidade. Sim, e algumas crianças têm chegado ali para ouvir. Tem chegado. Deu início com Dona Doris, aí então Ivone continuou, pastor Plínio, Vânia, e nós também continuamos. Agora ele está ainda de pé, graças a Deus, nós estamos lá, tem crianças que estão vindo, e estamos fazendo a obra do Senhor lá com a esperança de muitas almas ainda conhecer a Cristo como Salvador. Isso é uma coisa boa que foi plantada assim no coração da congregação, porque várias pessoas que hoje são crentes chegaram lá, crianças, né? Então, isso é bom. Então, que palavra a senhora tinha nessa tarde para o povo de Deus na Irlanda, que vai poder acompanhar esse documento, pelo envio de missionários e também por ter orado tantos anos e ainda estão orando por nós? O que eu tenho a dizer, primeiramente, é gratidão. Agradecer a Deus por Deus ter usado missionários de lá da Irlanda do Norte, chegar aqui com carinho para trabalhar. A intenção deles é de ganhar almas para Cristo, fazer a obra do Senhor. E também Trevo, Ivone, eles fizeram um bom trabalho aqui também. No tempo a igreja cresceu bastante, não é? Na época de Trevo e Ivone, e continua ainda. Então eu só tenho que agradecer a Deus, cada missionário que passou aqui, e por tudo que Deus fez na vida deles e está fazendo, e na nossa vida também. Então eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente por Ele ter nos salvado. Sempre eu digo, todos os dias em oração, agradecendo a Deus por Ele ter me escolhido. Não foi eu que escolhi a Deus, mas Ele me escolheu com a misericórdia dEle, que é renovada a cada manhã. Tá certo, irmã Célia, e obrigado por esse depoimento. Nós podemos observar que mesmo já de velhice, né, eu creio que já naquela época aposentado, o senhor James e Dona Dora tinham força de estar não só aqui na igreja, mas lá em todos os programas e levando com alegria as boas novas de salvação. Deixou um grande exemplo para nós. Com certeza. Talvez tenha inspirado vocês para o ministério também. E quero deixar um abraço para os irmãos lá da Irlanda, como Trevo, Ivone, Billy, Agnes, Davi, Cristina, Samuel e tantos outros, né? Tantos os outros que a gente, num momento assim, fica... Esquece, né? Mas um abraço para todos e que Deus continue abençoando. E se Deus quer enviar outros para o Brasil para ajudar, serão bem-vindos, né, irmão? Ok. Muito bem, nós temos mais uma pessoa de uma geração mais nova, mas que estava aqui naquela época que o senhor James e Dona Doris e o pastor João Marinho chegou para apoiar o trabalho da Igreja Batista aqui em Campo Redondo e região. E ela vai contar um pouco sobre aquela época, especialmente quando ela ainda era uma garota, né, que fez parte daquele ministério infantil aqui na cidade de Campo Redondo. Estou aqui com o marido Socorro, minha digníssima esposa, né, que vai falar um pouquinho, tá bom? Bem-vinda. Também obrigada a todos, boa tarde aos irmãos presentes, aos irmãos da Irlanda que estão conosco. Então é um prazer tê-los irmãos conosco e também para nós é uma alegria a gente poder também falar do tempo que
chegaram aqui, seu James e Dona Dori, como a gente costumávamos chamar, pai James e mãe Dori, né? Eles gostavam muito que a gente assim o chamasse. Quando eles chegaram para aqui, né, nós já estávamos na igreja. Então a gente começou a assistir às escolinhas e fielmente a gente estava aqui todos os sábados. E a minha irmã mais velha, Conceição, ela bem poderia estar aqui para falar um pouco, porque ela dava escolinha também com Dona Dori, ajudava. A gente era menores e a gente estava participando das escolinhas. E até hoje eu guardo, né, na memória e no coração os versículos que a gente aprendeu daquele tempo de mãe Dori, os corinhos que ela nos ensinou. Assim, até hoje eu lembro, tem os corinhos comigo. Hoje eu ensino também, né, tem a classe aqui na igreja com as crianças. E a gente é fruto também daquele trabalho, né, do investimento missionário deles, da visão que eles tiveram, né, de vir e trazer a palavra de Deus, a mensagem, e desafiar também. E quando eles saíram daqui, eles sempre nos desafiavam, mas a gente sabe que o chamado é de Deus, né? Quem chama é o Senhor e no tempo certo. Mas assim, para nós ele foi o incentivador, porque ele foi os nossos pai na fé, foi incentivadores. E para nós só temos que agradecer primeiramente a Deus, né? Ao Senhor, mas também aos irmãos lá que teve a visão e o apoio, o sustento, as orações de enviar os irmãos para cá, e eles também obedeceram, claro, né, à vontade do Senhor. E hoje a gente tem aqui uma igreja maior e vários trabalhos missionários aqui na Redondeza, tudo é fruto do trabalho, né. Na época também a gente, antes de seu James e Dona Dori, nós tivemos também outro casal de missionário. Esse era da América do Norte, né, americano. O saudoso pastor Benjamin Peterson e irmã Paulina Peterson também, que foi grande incentivador e também missionários aqui também na época. Então a gente passou vários aqui, né? E depois com a saída de seu James e Dona Dori aqui, enquanto eles estavam aqui, bastante irmãos nos visitaram. Naquela época nós éramos pequena criança. E quando ele foi embora, eu já conheci Irã e quando eles saíram daqui, a gente já estava noivo, depois casamos. E depois veio Trevo, Ivone e outros missionários. Então a gente, assim, nossa igreja foi bastante abençoada, né? Com a vinda de muitos irmãos aqui, muitos missionários. Então, através deles, a gente conheceu também o pastor Vitor, Maxwell e Dona Áudio, um casal amado que a gente tem até hoje, né? Guarda ele em nossos corações, nas nossas orações. E Trevo, Ivone, teve Bilhares e teve vários irmãos missionários que passaram em nossas vidas, e a gente só tem a agradecer ao Senhor. Como era assim aquela escolinha? Como era assim, uma coisa que o seu James sempre fazia? Eu não estava na igreja naquela época, mas eu acho que tinha um meio de transporte que ele fazia muito interessante. Sim, naquela época as coisas eram bem difíceis, né? Então, bem precária. Então, eu lembro que seu James comprou um carro, um Chevette, eu acho que é um Chevette branco, e quase ninguém aqui tinha carro, então só ele tinha o carro. Então ele pegava as crianças lá do conjunto, aqui pelas redondezas, e enchia o carro de criança e trazia para a escola, para as escolinhas, que era no sábado à tarde. Então ele fez isso muitas vezes. Eles tinham o prazer de trazer as crianças para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nem todas as crianças daquela época estão firmes, né, nos caminhos do Senhor, porque os irmãos sabem que as coisas de Deus é mais difícil, as pessoas querem mais as coisas do mundo, né? Mas ainda ficou uma semente, um remanescente que ficou. Nós somos fruto desse trabalho, como também outras crianças, as filhas do irmão Jeremias e outras crianças. Como eu falei, infelizmente nem todas estão aqui, servindo ao Senhor, mas algumas ficaram. Então, resultado do fruto do trabalho de pai James, como a gente costumávamos chamar, e Dona Dori. E até hoje nós temos boas recordações, temos saudade deles, porque eles fizeram bastante diferença aqui em nossa região, deram o exemplo. Eram pessoas amorosas que amavam o Senhor, amavam também fazer a obra Missões, e a gente só tem que agradecer. Certo que aqui a gente não vai ver ele mais nessa terra, né? Mas certamente vamos encontrar ele na eternidade, e então nós vamos reencontrar. Uma coisa que sempre marcava no final do ano que Dona Dori gostaria de fazer, você tem lembrança disso?
Sim, ela fazia com as crianças um culto especial do Natal, nós fazíamos peça, fiz muitas vezes a peça de Maria, da Mãe de Jesus, com o Francinal, seu irmão, né? Mas não casei com ele, casei com você. Então a gente fez bastante peças. Ela sempre, no final do ano, ela fazia um culto especial, a gente ficava tudo alegre para receber bombom e chocolate. E algumas coisas que a gente ainda lembra que ela fazia, bolos, e até hoje eu ainda faço um bolo que eles faziam, que acho que eu aprendi com eles, receita deles é um bolo de banana irlandês, né? Então até hoje eu faço na minha casa. Então assim, foi um tempo bom, um tempo maravilhoso que já passou, né? Mas eles deixaram o legado aqui e parte da vida deles eles gastaram aqui conosco, incentivando outros também, né? Muito bem, obrigada. Não só por isso, mas por estar me aguentando. Deus abençoe. Sim, a gente é grato a Deus e também grato aos irmãos. Leve nossos abraços, a nossa oração. E nosso muito obrigado a todos os irmãos da Irlanda do Norte, a Acre Gospel Mission, Pastor Vitor, Dona Audrey, os demais irmãos. O Keith, que está aqui conosco, Mike e o Pete, que está aqui conosco. Nós queremos agradecer e obrigado. Thank you. Graça e paz aos amados. Nossa alegria poder estar trazendo um pouquinho da história da chegada do Sr. James e Dona Doris aqui na cidade de Campo Redondo, como também do pastor João Marinho Campelo. A Igreja Batista ela estava sem pastor naqueles anos de 80, início dos anos 80, quando o pastor Benjamin Petros ele procurou os missionários da missão através do pastor João Marinho, e houve um desejo de estar aqui, né? E já tendo esse trabalho fundado aqui com a BWE, a missão americana, eles entregaram a responsabilidade daquele trabalho para a missão, naquela época, através do Sr. João Marinho e do Sr. James. Eu não convivi os primeiros anos com eles, né? Mas eles trouxeram um grande benefício para a minha família, através do meu irmão caçula, que às vezes vinha à igreja. Eles deram uma Bíblia de presente para a nossa casa, e através daquela Bíblia eu tive o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo e ser transformado pela palavra de Deus. E Deus ainda foi gracioso para comigo, que me deu um bônus, né, que é a minha esposa Socorro, que é um presente para nós e para a nossa família. Mas o que eu quero dizer é que aquele investimento que foi feito em oração, em tempo e também em dinheiro há anos atrás, né, e ainda está sendo feito pela missão aqui no Rio Grande do Norte, não tem sido um investimento vão, pois existe fruto desse trabalho, e hoje da Igreja de Campo Redondo existe 4 famílias missionárias trabalhando na obra do Senhor. Existe a nossa família, a do pastor Francisco, o pastor Júnior Menino e também Maciel, que hoje está em Lages Pintada. E também essa igreja aprendeu a trabalhar e a ir à frente, pois teve quem deixasse um bom exemplo, um bom legado. E uma coisa importante, tanto naquela época como hoje, é o testemunho de fé. E ainda hoje, na cidade de Campo Redondo, quando nós estamos visitando, quando nós estamos pregando o Evangelho, falando com pessoas acerca do trabalho do Senhor, e as pessoas perguntam, eu lembro muito do Sr. James, da Dona Dory, daquele casal de pessoas gringas, ele chama assim, né? Mas de inglês que estavam aqui, de irlandês. Então foi muito bom aquele tempo, a semente foi plantada, o resultado está ainda chegando, e nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por esse legado. Em 1990, quando eu aceitei Cristo, perto do final daquele ano, eu estava dando testemunho para ser batizado e fui incentivado por eles e por o pastor João Marinho a ser um pregador do Evangelho. Achava difícil, mas Deus me chamou e aqui estou servindo ao Senhor, junto com a minha família, a Cristo. Então, para nós, aqui do campo do Rio Grande do Norte, né, nós agradecemos muito aos nossos amados na Irlanda pela visão que tiveram no passado de vir ao Brasil em 1937, através de William Macomb, e chegar aqui no Rio Grande do Norte em 1985 para ajudar as igrejas e plantar novos trabalhos. Temos muito desafio pela frente, mas o que nós queremos dizer é que a obediência do Sr. James e Dona Doris de voltar praticamente já aposentado para trabalhar
ainda por mais de 6 anos aqui em Campo Redondo, trouxe bons resultados e frutos para o reino de Deus. E nos resta dizer obrigado, povo de Deus na Irlanda, que tem se preocupado com o povo de Deus no Brasil e com a obra missionária. Nós vimos esse legado e que foi deixado pelos veteranos missionários, e nós, brasileiros que estamos aqui, precisamos ir avante com essa obra e agradecer também aqueles que têm cuidado desse trabalho lá na Irlanda, como o senhor Vitor, Keith, o Pete, o Jeffers e agora também o Mike, que está envolvido mais no trabalho da missão no geral. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Ficamos felizes por saber que somos uma família de Deus, mesmo de povos diferentes, agora continuando trabalhando no serviço do nosso Rei Jesus, tá bom? Então, não posso esquecer do incentivo, né? E uma certa história interessante com o Sr. James. Estava chovendo muito numa noite de culto e quando estávamos saindo da igreja para ir para casa, eu cheguei para ele e disse, olha, você poderia me dar uma carona? Não queria molhar. E Socorro estava na porta da igreja e ele disse, não vai deixar a sua noiva em casa? Eu disse, não, eu vou pegar carona. Ele disse, não está cuidando agora, imagina depois. Né? Ele fez um grande carão para mim. Mas ele tinha uma forma carinhosa de nos exortar quando faltava a igreja, faltava o culto. Ele sempre dizia, sentimos a sua falta. Né? E ele tinha uma forma esperançosa de se despedir de nós. Ele sempre dizia até mais, até na glória, porque nós não sabemos quando vamos se encontrar. Tá bom? Então, o que recordo dele são isso e também os ensinos práticos, né? O testemunho de vida que ficou aqui para nós a seguir, não só como crente no Senhor Jesus Cristo, mas especialmente como pastores e missionários. Thank you very much.